Oi, meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP. Oi, meu nome é Letícia, também sou aluna de doutorado em odontologia da UFP. E estamos gravando mais um episódio do PPGeoCast, o podcast do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. Agora com os professores Arivelto e a professora Marcele, para conversar um pouquinho com vocês sobre os editais de mestrado e doutorado que estão abertos. O PPGeo lançou recentemente os editais, de seleção do mestrado e doutorado, e o professor Arivelto é presidente da comissão de seleção do mestrado, e a professora Marcele é presidente da comissão da seleção de doutorado. E a gente trouxe especialmente os professores, porque a gente sabe que é um momento tenso um pouco, muitos alunos devem estar ansiosos, alguns já estão esperando esse edital ser lançado há algum tempo, e nesse momento uma vírgula diferente às vezes parece uma grande coisa, e a gente quer tirar algumas dúvidas a respeito dos editais de seleção. Boa tarde, professores. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, gente, pelo convite e por esse espaço aqui para a gente tirar dúvidas realmente sobre os editais. Maravilha. Então, como o Lucas já mencionou, a gente sempre, como alunos, nós sempre recebemos algumas dúvidas de outras pessoas que querem participar da seleção. Então, para começar, nós abrimos a caixinha de perguntas no Instagram do PPGO. Então, trouxemos algumas perguntas de lá e algumas gerais para introduzir a temática. Então, o que seria um programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado? Qual o objetivo de quem faz um curso como estes e quais as oportunidades de mercado estão disponíveis para quem possui essas titulações? Pergunta complexa. Vou jogar essa para a nossa ex-coordenadora aqui. Um curso de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, acho que eu até comentei isso quando eu vim a primeira vez no primeiro podcast. Quando eu fiz mestrado, o objetivo do mestrado era formar o professor. Tanto que a gente tinha até conteúdos de aulas de clínicas para formar mesmo o professor em odontologia que fosse capaz de ministrar aulas, orientar em clínica. E mais recentemente o perfil dos cursos de pós-graduação no Brasil, eles mudaram. Então a gente vê que tem um foco para formar o docente, mas já no mestrado existe também um foco para a pesquisa, Arivelto? Tanto que existe prazos, a CAPES, as agências de regulação desses cursos, elas estabelecem limites para você concluir o curso, por exemplo, de mestrado, e exige-se uma pesquisa. Então, o mestrado, ele visa formar o professor, mas ele precisa fazer e apresentar uma pesquisa. E o doutorado, sim, visa formar um pesquisador. Pesquisador. Letícia, agora repete aí. A primeira parte é essa. Então, qual seria o objetivo de quem faz um curso como esse? Exatamente. E as oportunidades no mercado? Porque, quando a gente pensa no egresso do curso de odontologia, normalmente ele quer seguir dois caminhos, Ou ele quer ser clínico, atender paciente, e para esse aluno, o ideal é que ele faça uma especialização, ele se aperfeiçoe na área que ele mais tem afinidade. Mas aquele aluno que deseja ingressar no mundo acadêmico, e para esse aluno está indicado ingressar num curso de pós-graduação estrito sensu, fazer o mestrado e o doutorado. Aí, quais seriam as oportunidades? A odontologia ela oferece inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. Então, o egresso do programa de pós-graduação, o caminho mais esperado seria ingressar na docência. Porque a gente sabe que a pesquisa no Brasil, os principais locais de desenvolvimento de pesquisas no Brasil são as universidades. Então, se a pessoa tem o desejo de ser pesquisador, infelizmente ela vai ter que ser antes professor. A gente não tem, por exemplo, um concurso para ser pesquisador da UFP, ou de qualquer federal, ou de qualquer faculdade. Não tem. Então, ela vai primeiro fazer o concurso, pleitear o concurso para ser professor da universidade e desenvolver pesquisas. Claro que existe também, existe a possibilidade de ingressar. A gente tem uma egressa que já veio aqui no podcast, que ela trabalha em empresa. É outra possibilidade, Mas eu acredito que um egresso de um programa de pós-graduação com a formação que a gente tem no Brasil, estrito sensu,
abre portas para muitas outras áreas, né? Onde ele se posicionar, seja no serviço, por exemplo, o Lucas está no serviço público da justiça. Qualquer campo que ele ingressar, com certeza vai ser um profissional diferenciado. Com certeza. Que é o objetivo da gente. A gente quer que esse profissional ingresse nesse serviço e ele seja uma pessoa que faça a diferença, né? Ele vai transformar aquele local onde ele está. Isso eu tenho certeza. Letícia, por exemplo, nossa egressa do mestrado e agora doutoranda, ela está agora trabalhando na saúde da família. Sem dúvida, ela vai ser uma profissional imensamente mais qualificada, vai ter condições de mudar uma realidade muito mais do que se ela tivesse apenas saído da graduação. E se a professora permite completar, quando você faz um curso de pós-graduação, tanto a nível de mestrado como doutorado, você abre sua cabeça para o mundo, abre várias possibilidades que antes você não enxergava. E a partir disso, você, como a professora bem mencionou, quando a gente vai para o serviço, a gente leva essa experiência do mundo acadêmico e pode implantar pequenas mudanças no nosso ambiente de trabalho. Então, não é só também pensar, só vou fazer mestrado e doutorado porque meu objetivo é ser professor. Não. Acho que isso é um conjunto de vivências, pelo menos eu posso falar da minha experiência, né, que pode te levar a alcançar voos maiores dentro do seu ambiente de trabalho. E também, falando da pesquisa, né, se você é um doutor e trabalha no serviço, por exemplo, você pode desenvolver pesquisas no serviço. Sim. E você vai estar apto, capacitado a fazer pesquisa, né? Se realmente o curso, né, despertar e plantar uma sementinha de pesquisador nesse egresso, onde ele estiver, ele vai desenvolver pesquisa. Né? Ele vai desenvolver pesquisa. Além de aperfeiçoar outras habilidades. Né? Hoje mesmo a gente estava comentando num seminário com os alunos, né, da habilidade que todo profissional de saúde precisa ter da comunicação. E isso, num curso de pós-graduação, é muito desenvolvido, porque os alunos treinam muito. Acesso à informação também qualificada. Com certeza, com certeza. Eu estava comentando com eles que o maior medo que as pessoas têm hoje é de morrer. E o segundo medo é de falar em público. Então, e esse segundo medo aí, com certeza, um aluno egresso de uma pós-graduação em estrito senso, um doutor, um mestre, ele tem que sair habilitado a ter essa habilidade, né, de comunicação. Isso é outro mundo que vai se abrir para esse aluno. Né? Mas eu acho que a Arivelto pode completar essa parte de saber, né, decifrar informações nos dias de hoje. Exatamente. Nós estamos, né, nessa era muito de acesso à informação, e acesso à informação de uma forma facilitada, mas nem sempre informação qualificada. Então, eu acho que o diferencial também do profissional de saúde é saber orientar bem os seus pacientes, saber comunicar, não se comunicar apenas bem, mas comunicar um conhecimento qualificado, saber se aquela informação que ele está tendo acesso, ela deve ser repassada ou não, ou se deve embasar também a prática dele. Então, eu acho que isso também é um diferencial da pós-graduação. E outro diferencial aí que eu acho que de objetivo que não foi citado é que não apenas no meio, assim, o fim, você no seu exercício profissional, mas em forma de seleção. Tem muitas seleções que também você sai muito à frente se você tem uma pós-graduação. Por exemplo, aqui, seleção do Exército, que é uma vaga que é muito disputada. Concorrida. Quem tem a pós-graduação, mestrado, doutorado, já tem muitos pontos à frente. Sai na frente. Então, é uma forma também, né, de valorizar um objetivo de quem está aqui na pós-graduação. Com certeza. É a formação de um currículo que é importante para... E, às vezes, até progressão funcional, né? Isso, no meu caso, no meu ambiente de trabalho, infelizmente, eu, por exemplo, quando eu terminar meu doutorado, eu não vou ter aumento salarial. Mas, por exemplo, quem trabalha num IFP, no Instituto Federal, ou já como dentista dentro de outro órgão federal, com certeza vai ser aproveitado e vai ter um ganho salarial, né, por conta de fazer a pós-graduação. Então, tudo isso aí influencia. É uma forma de retorno também. É uma forma de retorno também. Valorização. Bom, aí vamos para a próxima pergunta. Quantos cursos de pós-graduação em odontologia a nível de mestrado e doutorado existem no Piauí? Tem outras escolas aqui no Piauí? Não, temos... a gente até fez isso, né, esse levantamento por relatório da CAPES recentemente. Nós temos quantos cursos de graduação agora? Eita, vai fugir, né? Vai fugir. Mas nós temos muitos cursos de graduação, né? É uma coisa boa que tem muita oportunidade aí para quem quiser se graduar na odontologia. Temos muitas escolas também de aperfeiçoamento profissional lato sensu,
Mas programa de pós-graduação estrito sensu em odontologia no Piauí, nós temos apenas o da Universidade Federal. Então, é uma forma, assim, de também valorizar, né, e abrir as portas que nós temos aqui também para receber os egressos de várias outras instituições que nós temos. Ou seja, ou faz aqui ou vai ter que mudar de estado. Ir para fora. Vai ter que ir para fora. E qual a diferença, professor, assim, entre o mestrado e o doutorado, acadêmico e profissional? Porque o programa aqui de pós-graduação em odontologia da UFPA é um mestrado e doutorado do tipo acadêmico. Mas a gente sabe que também existe esse perfil do mestrado e doutorado profissional. A principal diferença do profissional para o acadêmico está na forma como o curso ele é direcionado, né? O foco do egresso, o foco do discente. Enquanto no mestrado e doutorado acadêmico, como a professora Marcele já falou, a gente tem um foco na produção de conhecimento, é a parte que vai gerar conhecimento aqui dentro da universidade, e especificamente falando de um doutorado acadêmico, a gente tem o foco de que se desenvolva projetos que tenham impacto, né, científico, tecnológico, impacto social, que a gente tem essa demanda muito grande também. Isso é o foco dos programas acadêmicos. O foco dos programas profissionais, como o próprio nome já está dizendo, é qualificar aquele profissional que já está inserido no mercado de trabalho. Então, qualificar a forma como ele está praticando, está desenvolvendo o serviço dele. Então, a principal diferença é justamente o foco do programa, né? Os dois têm exigências acadêmicas, têm prazos a serem cumpridos, tem a finalização de uma dissertação ou tese. No caso do acadêmico, no caso do profissional, eles chamam mais um produto, tem que gerar um produto. Tem que gerar um produto, mas a diferença principal mesmo é nesse foco. E quando o discente pensa nisso, em fazer um doutorado acadêmico ou profissional, eu acho que é interessante também que ele já vislumbre o que ele quer no futuro. Se ele quer o que é focado em um programa acadêmico, ou se ele já está inserido no mercado, já está pensando mesmo em apenas aplicar de forma mais qualificada, né, essa atuação profissional que ele já tem. Certo. E com relação à estrutura aqui do programa, professores, as linhas de pesquisa, falei um pouquinho sobre isso. Pode falar. De estrutura, vou falar um pouco sobre as duas linhas. Vou começar falando primeiro sobre as duas linhas, né? O nosso programa ele tem uma única área de concentração, que é ciências odontológicas, e dentro dessa área de concentração nós temos duas linhas de pesquisa, uma linha de pesquisa de epidemiologia e análise de situação de saúde bucal, e temos uma segunda linha que, embora seja a minha, estava fugindo do nome agora. Biociências e materiais odontológicos. Então, a linha 1, que desenvolve basicamente estudos epidemiológicos, é uma linha epidemiológicos e clínicos, clínicos, que utiliza a estrutura que nós temos já aqui na universidade. E também em outros campos, né? A Letícia aqui sabe bem de pesquisas em outros campos, que não apenas aqui dentro da universidade. Então, eu acho que a principal dificuldade, eu acho que limitação que nós temos hoje está relacionada com a linha 2. Quando a gente precisa muito dessa infraestrutura de laboratório, a gente ainda tem a necessidade de fazer pesquisas laboratoriais muito em parcerias com outras instituições, seja aqui do Piauí mesmo, ou parcerias que nós temos com outras universidades, porque alguns equipamentos nós não temos ainda, né? Infelizmente. Mas ainda, assim, não laboratórios específicos do PPGO, mas temos laboratórios de outros programas da UFP. Isso. Né? Laboratórios de engenharia dos materiais, laboratório das ciências farmacêuticas. Então, a gente faz parceria também com os laboratórios de outros programas. Isso, exatamente. E como era a outra pergunta? Quantos professores? Quantos professores? Atualmente são 19 professores, né? Nós temos uma professora visitante. E temos professores, além da área de odontologia, professores de odontologia, nós temos professor de farmácia, né, ciências farmacêuticas, e temos um professor da biotecnologia, que é da UFDPAR. Todos vão ofertar vaga nesse processo seletivo? Não, nem todos. Então, nos editais, nós temos, porque como são 19 professores, e serão 17 vagas, então nem todos os professores ofertarão vagas neste edital. Porque os professores não podem
acumular muitos orientandos, porque ele precisa dar conta dos orientandos. Então, a gente faz um revezamento em cada edital. Então, é importante que, seria interessante, como nem todos vão ofertar, quem tem interesse no programa, olhar o nome dos professores que estão no edital e fazer uma busca. Pode ir no Google mesmo, coloca o nome do professor, já vai sair, cai no currículo Lattes do professor e você vai conhecer o professor, né, por meio do currículo. Seria a maneira mais prática, né, de conhecer. Ou no próprio site do programa, né? Isso no site do programa tá de uma forma muito bem feita lá, o perfil de todos os docentes, né? O currículo Lattes, as principais áreas de atuação. Então é muito fácil você identificar ali qual professor tem mais proximidade com aquilo que você deseja trabalhar, né? No mestrado ou no doutorado. E quanto ao tempo, né, de duração desses programas? Quanto tempo dura, em média, o curso de mestrado e o de doutorado? O mestrado, em média, ele deve, assim, o esperado é que o aluno conclua em 24 meses. E o doutorado em 48 meses. Agora, nada impede que seja menos. O ideal é que não ultrapasse, né, esse período, porque todos os programas, eles são avaliados periodicamente. A cada 4 anos, os programas são avaliados. E um dos critérios de avaliação é exatamente o tempo de conclusão dos alunos. Então, se o programa tem alunos que ultrapassam com frequência esse período, isso conta menos para o programa. Então, a gente sempre preza por cumprir esses prazos para que a gente vá progredindo cada vez mais na pontuação. Aqui no PPGO mesmo é muito raro acontecer de um aluno... Muito raro. Então, a gente tem muito cuidado com isso aí, dos alunos cumprirem os prazos, né, estabelecidos. Até porque, por exemplo, se o aluno é bolsista, a bolsa só dura 24 meses ou 48 meses. Então, se ele for a mais e for bolsista, ele não vai mais receber bolsa. Então, para ele, realmente o ideal é que ele cumpra o prazo, porque está dentro do prazo da bolsa. Sim. E aí, já que a professora tocou nesse ponto das bolsas, pode explicar para a gente o que é esse auxílio de bolsa, se existe, quantas bolsas o programa tem, dá um panorama para a gente. Atualmente, o PPGO dispõe de 24 bolsas. São 12 bolsas de mestrado e 12 bolsas de doutorado, de diferentes agências. Então, a gente tem bolsas da CAPES, que são a maioria, tem bolsas do CNPq de doutorado e tem bolsas da FAPEP de mestrado e doutorado. Então, a gente está até com um número muito bom, né, de bolsas. A gente nunca teve tanta bolsa como a gente tem agora. E como é que, assim, de forma geral, acontece essa seleção das bolsas? Ela Existe anual? um edital. Anualmente, logo após a seleção vai ser agora no final do ano. No início do ano, a gente lança um edital de seleção dos bolsistas e os alunos se inscrevem, né, para concorrer às bolsas. Quem tem desejo de concorrer à bolsa, então ele se inscreve no edital e a comissão de bolsas que existe dentro do programa faz essa seleção. Aí tem uma seleção própria, tem critérios específicos para poder se enquadrar e receber a bolsa. Não é só chegar, eu quero bolsa. Não é assim não. Aí seria bom demais, Seria né? bom demais. Eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, eu quero uma bolsa, não é assim. Mas isso não acontece só aqui no PPGO, isso acontece em todos os programas de pós-graduação no Brasil. Em todos eles, os alunos concorrem a um edital de bolsas. Pronto. Tá? Acho que deu para fechar bem nessa primeira parte, né, Letícia? Sim. Assim, dar um panorama geral, né, situado do programa, especialmente para aquele aluno que vem da graduação e está pensando em fazer o mestrado, doutorado, que tem pouca experiência. Acho que a gente conseguiu resumir bem aqui, né? Qual a função do programa, o que é que você vai fazer quando você receber o seu título, né? Então, acho que ficou muito bom. Então, vamos agora para a segunda parte, que é exatamente sobre o edital, né? Edital, para quem já realmente está interessado em se inscrever, já decidiu, vou me inscrever agora. Vamos começar, então, pelo período de inscrição. De quando foi aberto até quando é que a pessoa pode se inscrever para o mestrado, professor Arivelto? Olha, as inscrições elas foram abertas no dia 8 de setembro e vão permanecer abertas até dia 6 de outubro. Então, estamos até em um período bom aqui do podcast de discutir sobre isso, porque tem tempo ainda de organizar a documentação, tem tempo de se inscrever, então estão abertas até o dia 6 de outubro. 6 de outubro, é o prazo final. Meia-noite do dia 6 de outubro. 23 e 59. Meia-noite já passou. Meia-noite já passou. Isso. E professora Marcele, também o prazo do doutorado para inscrição? É o mesmo prazo. É o mesmo prazo, ou seja, quem vai fazer mestrado e quem vai fazer doutorado é até dia 6.
E, no caso, qual seria a documentação necessária? Letícia, eu vou responder da seguinte maneira. Quem estiver desejando, né, pleiteando entrar no doutorado ou mestrado, o ideal é que imprima o edital de seleção, porque no edital tem explicando toda a documentação que tem que ser inserida na documentação que vai ser enviada, porque este ano, pela primeira vez, nós vamos fazer uma inscrição completamente online. Né? Nos anos anteriores, o aluno fazia inscrição primeiro no SIGA e depois entregava a documentação presencialmente. Esse ano, para facilitar a vida dos candidatos, ele vai entregar essa documentação toda online, enviar a inscrição para o e-mail do PPGO. Mas a inscrição, assim, de fato, o passo inicial, ele manda tudo já direto para o e-mail ou ele tem que entrar no SIGA? Tem que entrar no SIGA. Você entra no SIGA, na aba de processos seletivos do SIGA, você busca o programa de pós-graduação em odontologia, faz sua inscrição preenchendo CPF, todos os dados, e a partir daquele preenchimento você gera o seu número de inscrição. Esse número de inscrição, essa ficha, precisa ser anexada com toda a documentação, conforme está descrito no edital que a professora Marcele já citou, e envia para o e-mail do PPGO. E esses documentos, eles têm que ser separados ou feitos em um único documento? Em um único documento. Pronto. Precisa ser enviado em um documento único. Então não precisa estar digitalizando cada documento, nomeando e enviar separado. Não, tem que ser prático. Tem que ser prático, um documento único. Mas é importante falar também que tem que ser na ordem solicitada. Na ordem solicitada. Exatamente. Porque nós temos vários anexos, tanto no mestrado quanto no doutorado, que o aluno tem que preencher os anexos, preencher todos os anexos, assinar digitalmente no Gov.br, e depois que esses documentos estiverem prontos, você vai entrar no site, qualquer site que junte os PDFs, e aí você vai transformar em um único documento. E é importante, viu, meninos, colocarem, como a Letícia colocou, tem uma sequência de documentos, né? Então, vocês vão colocar os documentos na sequência que eles são solicitados, né? Então, você pode até fazer a numeração, na hora que for salvar o seu documento, documento 1, né? Documento 2, todos em PDF, depois você junta o PDF e envia a sua inscrição por e-mail. E está aqui, escrito, né, no edital, né, que o PDF é um PDF único. Nomeado com o nome completo do candidato. E dizendo se é mestrado ou doutorado. Né? E aí coloca na sequência, formulário de inscrição, que como o professor Arivelto falou aí, que é no SIGA. Aí você coloca depois na página seguinte uma foto sua 3x4, aí na outra página sua carteira de identidade, aí segue, né? Na ordem que está aqui. Título de eleitor, CPF, colocando aqui tudo na ordem. Aí se for sexo masculino, certificado de reservista, depois diploma, e assim vai conforme a lista de documentos. A lista dos documentos. Então não se percam quem for fazer a inscrição para colocando documentos em páginas diferentes, sempre conferir essa ordem. O segredo é sempre conferir. Uma coisa que eu quero só complementar é que assim, ó, esses anexos que o candidato interessado precisa preencher e enviar juntamente com a inscrição, eles todos estão disponibilizados no site do PPGO em arquivos separados. Então, para facilitar justamente o preenchimento no próprio Adobe, você consegue preencher, não precisa imprimir para preencher à mão e assinar, você consegue preencher tudo digitalmente, assinar no Gov, né? E é importante que você assine cada um desses anexos individualmente primeiro, que a gente precisa que tenha assinatura em cada um deles, antes de, né, juntar todos os arquivos em um PDF único. Pronto. Tá. Então, vencida aqui a etapa de inscrição, né, Letícia? Vamos para prática. Aí você vai se preparar, né, para a prova. E aí agora a gente vai falar exatamente dessa prova. Como é que vai funcionar aí a prova, professora Marcele? A prova do doutorado. A prova do doutorado... Vamos começar pelo mestrado. Vamos começar pelo mestrado. Como a professora Marcele falou, o mestrado e o doutorado, eles têm objetivos, né, de formação diferente. Então, como no mestrado nós temos esse objetivo, tanto de formação de um docente, mas temos também o objetivo de formar uma pessoa que tenha pensamento crítico, né, que saiba buscar informação e saiba interpretar essa informação, a prova escrita do mestrado busca justamente isso, capacidade de interpretação, de leitura crítica do discente. Então, é um treino do que o discente vai fazer enquanto estiver aqui como aluno de mestrado.
é ler artigo e saber interpretar estes artigos. Então, a prova escrita do mestrado tem referências, são 7 artigos que estão na lista de referências. Esses artigos eles também estão disponibilizados na íntegra no site do PPGO, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de acessar estes arquivos. E a prova escrita tem perguntas de diferentes formatos, perguntas objetivas, perguntas subjetivas, mas todas embasadas, referenciadas apenas naqueles artigos que estão incluídos na lista de referência. Então, ponto 1, é ler os artigos que estão disponibilizados no site do PPGO. Exatamente. E aí eu vou dar uma dica do que eu fiz, né? Eu, como egresso do PPGO, o que eu fiz quando eu fiz minha prova de mestrado. Dica valiosa. Li todos os artigos e eu elaborava possíveis questões do que eu achava que poderiam ser daqueles artigos. E você acertou, Arivelto? E acertei algumas questões. Pronto, dica quente de quem foi aluno. Dica de ouro. Mas é interessante, importante não somente ler, estudar os artigos, né? Estudar a fundo. Exatamente. Né? E com relação ao doutorado, como a Arivelto colocou, o doutorado já visa, como a gente falou no começo da entrevista aqui, formar o pesquisador. Então, no edital está colocando que o discente ele vai elaborar um projeto de pesquisa. Mas, assim, ele não vai elaborar um projeto de pesquisa da cabeça dele. Nós vamos entregar na hora da prova, né, revisões sistemáticas, que são compilação de várias pesquisas, para que ele tenha esse pensamento também crítico, tenha essa capacidade de avaliação, e ele elabore, a partir do conhecimento que ele teve no curso de mestrado, porque, por exemplo, o curso de mestrado, ele tem um forte embasamento em metodologia da pesquisa, né, análise crítica de artigos científicos. Então, ele vai utilizar esse conhecimento apoderado aí do mestrado e elaborar um projeto de pesquisa em nível de doutorado. Seria isso que a gente espera, né, nessa prova do doutorado. Pronto. Então, se preparem que a prova do doutorado ela vai exigir ainda mais do que a prova do mestrado. Sim. Bom, e a entrevista? Qual o objetivo dessa etapa, tanto para o mestrado quanto para o doutorado? Vou começar, já que eu concluí aqui a primeira outra pergunta, seria para a gente, né, arguir o candidato com relação ao projeto que ele elaborou, né, e as perspectivas, né, as expectativas, né, com relação ao curso, as disponibilidades. Então, isso é tratado durante a entrevista do doutorado. Exatamente, conhecer o candidato, né? O que ele tem de experiência, o que ele já tem de expectativa também em relação ao curso. E é importante citar, e eu quero citar isso não como uma forma de amedrontar ninguém, mas é importante citar também, e está bem claro no edital, que a entrevista é uma etapa também eliminatória. Então, os candidatos levarem realmente a entrevista a sério, porque é uma etapa que nós, como comissão de seleção, temos a oportunidade de conhecer melhor o candidato. Melhor do que a gente tem ali no currículo dele, já enviado a documentação, melhor do que a gente conheceu também durante a prova escrita, que não dá para conhecer, né? Apenas está avaliando, mas durante a entrevista dá para conhecer muito o que o candidato tem, né, de já vivência e o que ele espera também do programa. O que ele já viveu e o que ele pretende viver dentro do programa. Então, se preparem, aí agora é a minha dica, se preparem para a entrevista da mesma forma como você se prepara para a prova escrita. Eu digo isso por mim. Acho que a minha entrevista ela foi um fator muito diferencial para eu entrar no doutorado. Então, fica essa dica aí, eu estou dando dica, nem sei se podia, mas enfim. Claro que pode. Tem que dar dicas aqui, estamos aqui para isso. Bom, e agora a análise do currículo. Alguma dica de como organizar para melhor avaliação? A dica principal é, da mesma forma que você vai estudar o edital, você vai estudar a tabela de pontuação. Então, é muito importante você ler a tabela de pontuação e colocar, né, como vai ser um PDF único aí que vai ser colocado, você vai colocar toda a sua documentação, fazer a mesma coisa da documentação, colocar na sequência que os itens aparecem na tabela de pontuação, porque isso vai facilitar muito na hora da contagem dos pontos, né? Então, você avaliar, não colocar, por exemplo, outra coisa que a gente pede encarecidamente que não façam, não colocar
documentos de coisas que não estão listados na tabela de pontuação. Então, é comum isso. O aluno coloca certificados que não estão listados que não cabem, lá, né? que não cabem. Então, por favor, não façam isso. É o vulgo barro na parede. Exatamente. Né? Vou botar aqui para ver se conta algum pontinho a mais. Se cola. Né? Para ver se cola. Não cola. Porque a gente só vai contar os pontos que estão disponíveis na tabela. Então, a dica é, olhem com muito cuidado a tabela e coloquem os certificados na sequência que aparecem na tabela. Seria isso. E sobre o anexo em si, é importante também atentar que tem uma coluna para o candidato preencher. Então, isso aqui facilita muito, tanto a organização dele, você vai, né, organizando o que você já tem, porque você colocou a pontuação. Então, se eu coloquei a pontuação, facilita muito o candidato observar que precisa colocar aquela documentação, né, e seguir a sequência aqui. E para a comissão facilita muito também essa etapa aqui de conferência dos pontos. Então, é importante também entregar essa tabela aqui preenchida, tá bom? E bem preenchida, né? Bem preenchida. Bem preenchida. E se atentar aqui, tem a pontuação máxima também, eu tô olhando aqui, né? Tem um Pra número alguns itens. para alguns Isso, para itens. alguns Tem itens uma tem. pontuação específica para cada componente do item, do currículo, mas também tem uma pontuação máxima. Se você tem 3 especializações, por exemplo, aqui para o edital do mestrado, não adianta você botar as 3 por 5, não adianta, porque só vai contar 2. Seria, por exemplo, um exemplo, né? Duas, que não coloque 5, porque só vai contar 3. Né? 2 aqui na realidade. 2. Pronto, eu acho que a gente deu um panorama geral aqui sobre a prova, né? Falando todas as etapas, desde a inscrição, prova escrita, entrevista, análise do currículo. E agora, Letícia, vamos para a caixinha de perguntas que a gente abriu lá no Instagram e algumas perguntas de alunos aí do mestrado que já estão pleiteando aí, estão pensando aí em pleitear o doutorado, que eu já soube, mandaram também perguntas aqui para a gente. Vou abrir aqui, Letícia, tá? A primeira pergunta, eu não vou nomear aqui porque talvez, geralmente eu nomeio aqui no podcast as pessoas que fizeram a pergunta, né? Mas vai que algum candidato aí não quer que as outras pessoas saibam que eles estão concorrendo, então ficou no segredo aqui pra gente. Quer que seja surprise no dia da prova aparecer aqui. Aparecer aqui, exatamente. Então vamos lá. Só pode ingressar no mestrado e doutorado quem já possui especialização? Não. São formações distintas, né? A especialização é uma pós-graduação lato sensu, o mestrado e doutorado é uma pós-graduação estrito sensu. Então, a exigência que nós temos aqui para o curso de mestrado é graduado, apenas graduado em odontologia, e no caso do doutorado, graduado e mestre. Ou no caso, os nossos mestrandos que estiverem, né, concluindo o curso até a data de início do doutorado. Fevereiro de 2026. Pronto, é bom até a gente enfatizar isso aí também. Eu estou terminando meu mestrado. Tem alguns aqui do PPGO que estão terminando o mestrado. Pode ser que tenha alguém de fora, terminando o mestrado fora, queira voltar para cá e tentar o doutorado aqui. Então, se ele terminar até quando, ele pode... Ele tem que entregar a documentação na hora da matrícula curricular, na matrícula institucional, ele tem que entregar a documentação. A documentação, no caso do doutorado, né, ele tem que entregar o título de mestre. E a graduação ele já vai ter. E a universidade, para os mestrandos aqui, eu acho que ela dá ainda um prazo, né, de 30 dias. Você pode dar a declaração, porque não consegue, né, o diploma. Pode ser emitida uma declaração de concludente. E o aluno que está terminando a graduação, professor Arivelto, ele pode fazer também? Pode. E aí é importante citar para esses alunos que estão concluindo a graduação, lá em relação à documentação, porque para o mestrado a gente exige, né, como documentação de inscrição, o diploma de graduado. Esse aluno que está concluindo o curso e vai concluir até o início do mestrado, ou seja, aluno que está aqui no último semestre, ou que porventura esteja em alguma universidade com um calendário ainda bagunçado e que vai concluir até o início do mestrado, ele precisa anexar na documentação uma declaração que tenha a previsão de conclusão de curso dele. Então, ele pode se inscrever, mas tem que estar atento a isso, a documentação que ele precisa colocar aqui no momento da inscrição e o prazo que ele precisa ter concluído esse curso, que seja antes, né, do início aqui do curso de mestrado. Anexar uma declaração que em janeiro do ano que vem, 2026, ele está com a previsão de conclusão da graduação dele. Da graduação dele, isso. Pronto.
E a gente tinha comentado um pouquinho no início, né, sobre as inscrições, mas vamos reforçar. É e-mail, siga, só siga, como funciona? É as duas coisas. Primeiro passo, vá no Siga, preencha lá, procure na aba processos seletivos, e aí eu friso muito essa aba do processo seletivo, porque para quem não é estudante aqui da UFP, para quem não é servidor, o Siga é meio confuso, tem muitas funcionalidades. Então procure na aba processos seletivos, procure o programa de pós-graduação em odontologia, faça sua inscrição preenchendo, né, o seu CPF, preenchendo todos os dados, e vai gerar o seu número de inscrição. Esse é o número de inscrição que você baixa, esse comprovante, aí juntamente com toda a documentação que está aí descrita no edital, em PDF único, nomeado com o seu nome completo, preste bem atenção a isso também, aí você envia para o e-mail do PPGO. Perfeito. Mas são as duas etapas precisam ser feitas. Aí vem a terceira pergunta. Os arquivos de submissão têm que estar renomeados com o nome do candidato? Aí não são arquivos, é o arquivo. E tem que estar inscrição, mestrado, tem bem descrito aqui no edital, como a gente está recebendo inscrições para mestrado e doutorado ao mesmo tempo e é no mesmo e-mail, precisa estar inscrição, mestrado, nome do candidato, nome completo do candidato. Então, no caso, se eu estivesse me inscrevendo, seria, após ter juntado todos os meus documentos em um único PDF, eu iria renomear esse meu arquivo final com inscrição, mestrado, Arivelto Miranda Silva. E envio para o e-mail do PPGO. Pronto, que é o e-mail, vou até dizer aqui. Doutorado, Marcele Silva de Moura. Que o e-mail aqui, vou até frisar, o ppgo@ufp.edu.br, conforme consta aqui no edital. Só copiar aqui e colar lá que vai dar certo. E o professor orientador tem que ser um daqueles que estão na lista do edital? Na verdade, o aluno vai indicar a linha de pesquisa no doutorado. Ele quer concorrer para a linha 1 ou para a linha 2, né? Ele não vai, no nosso programa, no doutorado, né? E no mestrado também. O aluno, ele não escolhe o professor orientador, ele escolhe a linha de pesquisa. Ele tem mais afinidade com a linha 1 ou ele tem mais afinidade com a linha 2? Aí depois, posteriormente, a seleção é que vão ser selecionados, dependendo de cada área, né? Normalmente o doutorado, se o aluno já trabalha com aquele professor naquela linha de pesquisa, o esperado e o óbvio é que ele continue na linha, ele não vai mudar para outra linha, né? Mais complicado. Então ele vai selecionar a linha de pesquisa, já focando naqueles professores que estão lá, né, que disponibilizaram vagas. Mas essa etapa aí, ela também só acontece depois. Primeiro você se preocupa em passar, em ser aprovado. Mas você coloca lá, né, que é para a linha 1. A linha 1 ou linha 2. Na ficha de inscrição, você já pré-seleciona se é linha 1, se é linha 2. Aí depois, quando você passar, aí você se preocupa com o orientador. Mas eu acho que é importante citar, professora Marcela, que quando os editais são lançados, né, esses nomes que tem aí de orientadores são justamente, como você falou, aqueles que estão com disponibilidade de orientação no momento. Então, é praticamente certo que são essas pessoas que ficarão como orientadores dos aprovados. Sim. Certo. Mas também não é algo fixo. Pode acontecer alguma alteração. Né? Isso. E só pode se inscrever quando já tiver com o diploma em mãos, né? Nós acabamos já responder. De responder. E onde consigo fazer o teste de proficiência? O teste de proficiência, ele aqui na Universidade Federal do Piauí, ele pode ser feito, né, no centro... Na Copese. Na Copese, né? Você pode buscar no próprio site da universidade, Copese, acho que .ufp.br, mas é muito fácil você obter esse acesso. Se eu não me engano, eles realizam 3 testes por ano. Sim. 3. Tem um, inclusive, que está com as inscrições abertas agora, tanto para inglês quanto espanhol. E além da UFP, a UESP também realiza esse teste de proficiência e algumas escolas de língua também conseguem, né, fazer esses testes. Então, a única atenção que você deve ter é justamente para o item que é relacionado com a proficiência lá do edital, se a escola que você procura fazer oferece algum daqueles testes que são aceitos, né? E esses testes a gente segue o que recomenda a resolução da pós-graduação da UFP, não são
testes que nós aqui do PPJ estamos dizendo que aceitamos apenas aqueles. É uma resolução que serve para toda a universidade. E para o mestrado, se não me engano, é apenas exigido uma única língua e para o doutorado, duas, né? É bom frisar isso aí. Quem for concorrer ao doutorado vai ter que fazer teste de proficiência, por exemplo, inglês e espanhol, ou inglês e francês. Aí fica a critério da pessoa. E é obrigatório já estar com teste de proficiência para a inscrição? Não. O teste de proficiência ele é exigido na matrícula institucional, mas se durante a matrícula, né, no momento da matrícula, o candidato não tiver ainda esse exame ou exames para o caso do doutorado, ele tem 1 ano a contar da matrícula para entregar essa comprovação. Perfeito. Aí veio outra pergunta. É necessário um projeto de pesquisa para se inscrever? Não. Inclusive, é porque essa pergunta é pertinente, até porque muitos programas do Brasil, até de mestrado, eles exigem um projeto de pesquisa para inscrição. Mas no PPJ nós já tivemos, já estamos com 14 anos fazendo seleção, já tivemos seleções anteriores em que a gente exigia um projeto. Mas a gente deixou de fazer essa exigência, até porque nos dias de hoje é muito complicado, né? Com as inteligências artificiais aí, né? E a gente percebeu que tinha muito Ctrl-C, Ctrl-V. Então, não valia a pena. Não valia a pena. Né? Então, a gente não exige. No caso do doutorado, como eu já comentei, o aluno vai fazer o projeto, né, durante a seleção, no momento da seleção, a partir dos artigos que forem disponibilizados. Ele tem que seguir mais ou menos aquilo ali. Exatamente. Tem que seguir mais ou menos o que está lá nas revisões. É paga alguma taxa para fazer a prova? Não tem pagamento de taxa, mas é importante esclarecer isso, porque quando você está fazendo a sua inscrição no SIGA, tem uma aba para preenchimento, né, para anexar o comprovante de pagamento. Então, por isso que gera essa dúvida se tem o pagamento de alguma taxa ou não. Só que essa aba ela não tem o preenchimento obrigatório. Então, o que é que o candidato deve fazer? Preenche normal, deixa aquela aba para anexo em branco, porque não tem pagamento de taxa, e consegue concluir totalmente sua inscrição. Não tem nenhum pagamento de taxa para a inscrição, não. Essa pergunta também é pertinente porque vários programas de pós no Brasil cobram taxa sim. A UFP que não cobra, mas a maioria cobra. O UFC, o FPB, todos cobram. Aqui não tem a taxa. E quais são as áreas para o mestrado? Seria o quê? Áreas dos professores que a gente tem? Pois é, a pergunta ficou aberta, assim, por quais as áreas, né? É aquela história que a gente comentou. Então, assim, Ari, deixa eu abrir aqui, né? O Ari vai falar dos que estão disponíveis no mestrado e eu vou falar dos que estão disponíveis no doutorado com relação, acho que seria a área dos professores que vão disponibilizar a vaga, porque a gente já falou das linhas, né? Uhum. Sim. Então, por exemplo, para o doutorado, nós temos 1, 2, 3 professoras que são da área de odontopediatria, tem o professor da área de ortodontia, temos professor da área de desenvolvimento de materiais, professor da área de dentística, professor da área de floretos e professor na área de radiologia. Né? E aqui no mestrado, né, nós temos 2 professoras da odontopediatria, um professor da saúde coletiva, que trabalha também com a parte de estudos qualitativos, professor da ortodontia, e na linha 2 nós temos professora de desenvolvimento de materiais, né, a professora Ana Cristina, que é professora da cirurgia, mas em pesquisa atua mais nessa parte de desenvolvimento de materiais, professor de dentística, professora de... A Fátima, fiquei na dúvida agora. Estomatologia. Professor Glauber, que atua mais em floretos, materiais, professor de radiologia, 2 professoras de prótese e um professor que desenvolve mais estudos voltados para periodontia também. Então são essas as especialidades dos professores e o que a gente recomenda é que procurem o Lattes dos professores. Dê uma olhadinha, veja qual professor se adequa ao seu perfil, mas como eu disse... Pesquisa, né? O tipo de pesquisa que o professor desenvolve, você vai ver lá os projetos de pesquisa, quais são as dissertações e teses
que ele já orientou, está orientando, porque a partir do título dessas dissertações, você tem noção, né, que tipo de pesquisa que o professor desenvolve. Né? Pronto. Exatamente. Tem outra pergunta aqui interessante. Estou no 10º período, consigo concorrer a uma vaga? Sim, né? A gente já colocou que se for aluno formando, né? Pode, que tem tempo, né, de concluir até o final de 2025, 26 já está apto a entrar. Aí a seguinte foi, alunos do 8º período podem fazer a prova? Não. Depende, vou fazer um adendo. Se for, eu acho que não tem nenhum curso de graduação que seja mais 8 períodos, né? Não, mas é porque o 8º não vai concluir agora, né? No nosso caso, que são 9 períodos, né? Ele só vai concluir em julho, né? Do ano que vem. Então não tem como, porque não vai ter a declaração, né? De concludente. Mas pensando pelo lado bom, a pessoa vai ter um tempinho extra para se preparar para a próxima seleção. Se essa pessoa, por exemplo, quem fez essa pergunta é do 8º período, já tem interesse, qual é a sugestão da gente? Leia o edital, veja o que pontua na tabela de pontuação, já trabalha no currículo esse ano e até o meio do ano que vem. Pega os artigos, já lê os artigos para ter uma noção que tipo de artigo é utilizado. Então, é muito interessante, né? Já ficar familiarizado, porque quando for, todo ano tem seleção para mestrado. Então, no ano que vem, você já vai estar mais preparado, porque você já sabe o que você quer. Né? Mas e se a pessoa quisesse fazer... Como treineiro. Teria como? Será? Ela não teria como fazer porque a inscrição dessa pessoa seria indeferida por não ter o documento, a declaração que comprove que ela vai concluir o curso antes do início do mestrado. Tá? Mas pode pegar os artigos e estudar. Isso, vai se preparando, vai trabalhando o currículo, já vai adiantando o que não dá para fazer agora, né? Que é fazer a prova, mas vai preparando tudo para o próximo ano, 2026, participar do processo seletivo. Os documentos devem ser preenchidos, digitalizados e assinados digitalmente? Acho que já está respondido. Está respondido, né? Lembrar que preenche cada documento em separado, assina cada documento em separado e só ao fim é que compila tudo em um único documento, mantendo a ordem que está pedindo aqui no edital. O que mais conta para estar mais bem posicionado na seleção do mestrado e doutorado? Pergunta difícil. Na verdade, assim, por exemplo, no caso... Nos dois, né? No mestrado, vamos pensar nas etapas, né? Na prova teórica, como o professor Arivelto colocou, se a prova teórica é referente a 7 artigos. 7 artigos, o que vai lhe preparar? Você estudar fervorosamente aqueles artigos, né? O que vai lhe posicionar. Com relação ao currículo, o que vai lhe posicionar bem para a prova? Você ter um bom currículo. Se você é um egresso da graduação, provavelmente, o que vai contar? O fato de você ter sido monitor. O que pontua? Você vai lá na tabela, pontua monitoria, né? Extensão, iniciação científica conta bastante. Né? É difícil um aluno do mestrado já ter, se for recém-egresso da graduação, ele ter publicações. Né? Que já no caso do doutorado, vai pontuar mais se ele já tiver artigos publicados. Né? No caso do doutorado, ele tem que ter como ele vai ser exigido dele uma elaboração de um projeto de pesquisa, então é interessante que ele tenha uma forte base de metodologia da pesquisa. Né? Metodologia de conhecimento dos tipos de estudo, exatamente. Como é que detalha cada um. Análise crítica de um artigo científico para saber, ele vai receber 2 artigos, né, 2 revisões, ele vai ler aquilo ali, ele vai ter que ter a capacidade de uma avaliação crítica daquilo lá. Então seria isso, então é pensar tanto na parte teórica quanto no currículo. Né? Agora sim, o currículo você nessa fase que a gente está aqui, o currículo já está construído. Eu acho que eu iria complementar isso, né? Porque como a nota final tem pesos diferentes, né? Então os pesos são similares para a nota da prova escrita e para a nota do currículo. Mas nesse momento aqui, a menos que você esteja com um artigo esperando a decisão final do editor e vai sair o aceite amanhã, tem pouca coisa que possa melhorar seu currículo daqui para o dia da inscrição. Então, é focar mesmo na prova escrita. Fazer o diferencial aí na prova escrita. Eu vou confessar como foi no meu processo seletivo. Como eu estava muito tempo afastado,
Eu praticamente não tinha currículo. Eu disse, então, só vou passar se eu fizer uma excelente prova e uma excelente entrevista. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estudei, passei um mês estudando, me preparando. Assim que saiu o edital, já comecei, não perdi tempo. Fiquei lá com meus caderninhos, fazendo resumos, tentando elaborar questões, estudando todos os tipos de estudo. E aí, quando saiu o resultado da prova, eu disse, agora eu tenho que fazer uma excelente entrevista. Eu não posso deixar a entrevista de mão, porque eu sabia que no currículo eu ia perder para muitos que já estavam até no mestrado aqui, né, saindo. Então, eu me dei bem assim. Então, fica aí essa dica, né? Mais uma dica. Mais uma dica. Mais uma dica. E aí, vou aproveitar esse gancho que a professora Marcele deixou, e uma aluna perguntou, como funciona a prova? Segundo o edital, é liberada uma revisão de literatura sobre algum tema. Mas se o artigo envolver mais de um tema, eu posso escrever sobre... Tipo assim, ela pode decidir sobre um dos dois temas. Por exemplo, ano passado o tema foi influência da fluorose sobre a qualidade de vida. Poderia escolher um projeto voltado para a fluorose ou para a qualidade de vida? Não, aí no caso, o artigo ele tem um tempo, toda a revisão sistemática ele tem uma pergunta de pesquisa. Então tem um tema que vai ser abordado. É o tema principal. É o tema principal. Você vai ter que versar sobre aquele tema. Então, sobre aquele tema. Não fique pensando muito, não. Não precisa viajar, então. Não precisa fugir, porque você vai ter em mãos, né, a base teórica. A base teórica vai estar na sua mão. Você vai utilizar aquelas informações e vai construir o projeto. Né? Perfeito. Perguntaram aqui sobre os tópicos 11 e 16 do anexo 5 da tabela de pontos do currículo. Qual é a diferença entre eles? Certo. Essa tabela ela é uma tabela padrão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, então ela serve para todos os programas. No item 11, a participação em projeto de pesquisa financiado. Então, se o candidato já fez parte de um projeto, né, que foi financiado por uma agência de fomento, pode ser pela FAPEP, pode ser pela CNPq, pela CAPES. Então, ele já integrou uma equipe de pesquisa que desenvolveu uma pesquisa com financiamento. Então, se foi uma pesquisa que durou 3 anos e foram 3... Aí, então, você vai contar a pontuação aqui por ponto por ano. Então, são quantos pontos aqui? Um ponto. Então, vão ser 3 pontos. E o item 16 é participação em iniciação científica, né? No caso, se ele fez a iniciação científica. Então, são coisas diferentes. No caso, no primeiro item, o 11, você teria que ser um colaborador da pesquisa. Isso, por mais exatamente. que você tenha feito um projeto, uma iniciação científica de um projeto financiado, você não entraria como colaborador. Isso. Entraria só como a iniciação científica no item 16. Exatamente. E aí, Letícia, satisfeita? Eu estou bastante satisfeita. Também estou satisfeito. Agradecemos a professora Arivelta, presidente da comissão de seleção do mestrado, a professora Marcele, presidente da comissão de doutorado. Eu acho que deu para dar um bom direcionamento, um bom norte, tirar muitas dúvidas. Quer deixar alguma mensagem final? Eu acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que, se porventura tiver alguma dúvida que a gente não tenha sanado aqui, nós estamos abertos também para sanar nessas possíveis dúvidas. Estamos na expectativa de receber muitas inscrições de quem tiver interesse, né, em participar aqui do PPGO. E é isso, gente. Correr aí contra o tempo agora, organizar com calma. Ainda tem um tempo suficiente para organizar tudo certinho. E até o dia 6 de outubro finalizar as inscrições. Ainda temos 10 dias, né? Praticamente 10 dias até o final das inscrições. Então, eu acho que ainda tem tempo, né, Lucas? Dá para dar uma boa revisada. Então, o meu conselho é assim, se preparem, né? É muito importante quando você vai concorrer num processo seletivo, você está preparado. Então, é preciso estudar, é preciso ler atentamente o edital e se preparar, como o Lucas falou, tanto para a prova teórica quanto para a entrevista. O currículo, nesse momento agora, 10 dias, como a Mari falou, não tem mais como mudar. Já era para ter construído. Já era para ter se construído. Então, vai a dica aí para aluno do 8º que queria fazer a prova, mas eu vou dar um conselho aqui para essa pessoa que fez essa pergunta, que ele trabalhe, ou ela trabalhe no currículo para concorrer no ano que vem, ser um candidato mais forte, né? Dá tempo para fazer. Por exemplo, vai ter agora congresso CIOP, então vamos apresentar no congresso, né?
trabalhos em jornadas, né? Participar de monitoria de extensão. Então, construir o currículo. Quem tem essa possibilidade para o ano que vem, mas para esse ano, o que ainda pode ser feito nesse momento é estudar um pouquinho mais. Dá tempo, tem bastante tempo ainda. 10 dias é muito tempo. Com certeza. Pois muito obrigada pela presença, professores. Nós que agradecemos. Foi maravilhoso. Tenho certeza que agora todo mundo vai conseguir se inscrever, ninguém vai ter inscrição indeferida, vai dar certo. Pronto. Boa sorte a todos os candidatos, bons estudos e nos vemos no próximo episódio do PPJcast. Com certeza, mais à frente, outros episódios com muitos de vocês aqui. Com fé em Deus. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.